liderado por instituições financeiras, falando para brasileira investir lá fora. E, cara, o brasileiro foi cada vez mais convencido de que, de fato, né, eu preciso ter uma exposição internacional, moeda forte e tudo mais. Só que ele fez isso num dos piores momentos, não só para a moeda, que ele foi lá e comprou, saiu na foto, né, o brasileiro. Ah, comprei dólar a 5 e pouco. Como também ele pegou o pior ano do portfólio padrão americano, que é 60% ações, 40% renda fixa, dos últimos 90 anos. Desde 1937, que o portfólio médio padrão do americano, que é 60% ações, 40% renda fixa, não observava um ano tão ruim, caiu 17,5%, 18%. O outro ano caiu mais do que isso, foi em 1937, caiu 20% esse portfólio médio. Foram as 3 pragas do Egito. Agora, né, como você convencer o brasileiro, o que, que a gente pode dizer para o brasileiro, e se é a opinião de vocês, que de fato esse é um bom momento para você se expor em ativos internacionais e onde que vocês enxergam, né, essas oportunidades lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né? Tá, vamos lá. Eu vou falar um pouco do lado macro e depois o Murilo entra nos específicos, assim. É uma pergunta difícil e como a gente colocou aqui, a gente está vendo mais oportunidade no Brasil do que fora. Fora o mercado, ele está ainda bastante complicado. E o valuation tem menos gordura lá fora, né? Exatamente. E a taxa de juros não é tão alta quanto é aqui. Mas esse negócio de exposição exterior é uma coisa que a gente pensa bastante, assim. E a grande verdade é que os Estados Unidos como país é uma porrada. Você brincou da história da geografia, né? Porque a geografia é um negócio que é muito curioso, mas os Estados Unidos talvez tenham a melhor geografia do mundo. Uhum. A forma como que a gente brinca é que os Estados Unidos ele ganhou na Mega Sena da virada da geografia mundial. É um negócio que é meio bizarro quando vocês param para pensar, porque qual que é o maior produtor de petróleo do mundo? Estados Unidos. E não é que ele é o maior produtor porque ele é um pouco acima da Arábia Saudita. Ele é quase o dobro da Arábia Saudita. É um negócio maluco. Então, os Estados Unidos, das grandes potências mundiais, ele é o único que é autossuficiente em energia. Ele é o único que é autossuficiente em alimentos. A segunda grande potência mundial que é autossuficiente nos dois é o Brasil. Estamos quase lá. Mas, enfim, os Estados Unidos é um país que, não só isso, ele é muito protegido, porque ele é protegido por 2 oceanos e 2 países amigos em cima e embaixo, ao norte e ao sul, México e Canadá. Então, poxa, a chance de acontecer, o Murilo falou da história da guerra que era impensável na Europa, é um negócio que é muito mais impensável acontecer nos Estados Unidos. Por quê? Pô, para chegar lá, pô, é muito, muito difícil. Não dá para mandar tanque nos Estados Unidos. Não tem como mandar tanque. Pô, E é a cadeia de super... suprimento é impossível de manter também. Exatamente. Então, pô, se você se isola os Estados Unidos está muito bem, obrigado. O resto do mundo que depende de lá. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, pô, a geografia dos Estados Unidos é super importante. Você vê o que aconteceu, pô, durante a história da guerra, qual que era a grande preocupação no mundo? Era, pô, como que você ia abastecer a Europa com gás natural? Qual que era a grande preocupação dos Estados Unidos por conta da guerra? Vender. Como que eu consigo produzir mais aqui, fazer mais a liquefação do gás para conseguir mandar para lá? Era isso, é um negócio que é meio bizarro. E todas essas coisas, elas vão compondo ao longo do tempo. Historicamente, países que crescem mais, eles têm moedas mais fortes e bolsas melhores. E aí tem até um fator que é interessante, sem querer ficar voltando nos assuntos, mas se a gente puder colocar um gráfico, né, de bolsa dos países emergentes contra a bolsa americana, a gente vai conseguir ver de que de 2000 até mais ou menos 2010, os emergentes dão uma surra no S&P, a bolsa americana. Uma surra, assim, eles sobem todo ano, é uma grande porrada. Em dólar, isso. Em dólar. Por quê? Porque no começo dos anos 2000 aconteceu o maior movimento demográfico da história da humanidade, né? Que assim, 300 milhões de chineses saindo da zona rural e indo para a zona urbana, isso faz com que a China cresça pra caramba, a China aumenta a participação dela no mercado de exportação do mundo, exporta tudo para todo lugar, exporta caneta, garrafa, touro, para todo mundo, e cresce demais. Na hora que a China cresce muito, todos os emergentes vão juntos. Até que acontece alguma coisa estranha nos Estados Unidos, os bancos eles começam a quebrar, o Fed tem que pegar os juros e jogar para zero. Na hora que o Fed joga os juros para zero, o que acontece? A economia americana começa a bombar, o modelo chinês começa a desacelerar, e desde 2010 para cá, o S&P, que é a bolsa americana, dá uma surra em todos os outros emergentes.
Isso é uma das coisas que a gente acaba gastando muito tempo, né? O que acontece com esse crescimento relativo? Porque se por uma obra divina, a China crescer um pouco mais que os Estados Unidos, a bolsa dos emergentes vai começar a performar melhor. Então, essa é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. O ponto aqui os Estados Unidos como país, ele é impressionante. É muito difícil de correr atrás desse negócio. Pode ser que por uma questão cíclica, pelas essas 3 pragas do Egito, pelo nível de valuation e por aí vai, a gente veja a bolsa americana corrigindo um pouco. Mas se eu tivesse que falar assim, se tivesse que escolher um ativo, né, para ter pelos próximos 10 anos, esses ativos eles têm que ser nos Estados Unidos. Não pode ser em nenhum outro lugar no mundo.